Programa não recomendado para menores de 12 anos. Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. O rádio toca de mansinho, Maurício Fusco no ar, contando histórias de amor que fazem o coração pulsar. Sim, tá tudo pronto, tudo preparado para mais uma história linda, a segunda parte da história de ontem eu vou contar hoje para você. Sabe o que é fundamental para você que você faça agora por mim, por favor? Que você se inscreva no canal. Isso é tão importante e tem uma importância ímpar para o YouTube, para que eles valorizem o nosso canal. Dá aquela curtida também, dá aquele teu joinha também, acione o sininho. Olha, fundamental que você se inscreva. E que não fique uma inscrição apenas com você, mas que você espalhe essa ideia. Leva para a vizinha da esquerda, da direita, dos fundos, da frente. Fala com aquele teu ente querido, aquela tua prima, aquela tua cunhada, a sogra, a avó, a tia, o vô, a mãe, a filha. Fala com ela, fala com ele, para que se inscreva também no canal do Maurício Fusco. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história, a segunda parte da história de ontem, está no ar aqui pela Rádio Emissora da Barra. Caminho de Volta, parte 2. A história acabou de começar. Quando eu liguei para Thaís, através do telefone, o telefone do meu pai, para saber a respeito do meu telefone, que ela me deu aquela bomba, aquela verdadeira bomba. Quem era? Quem era aquela moça? Inclusive ela colocou detalhe, bonita, com a qual você tirou essa foto do alto do penhasco. Quem era? E você inclusive está abraçando essa moça. Quem é? Me veio aquela ideia estapafúrdia até, mas foi a única que me ocorreu. É a filha do cliente, é a filha do cliente, Thaís. Foi o que eu falei, foi o que me veio na cabeça na hora. Eu senti o chão abrir sobre os meus pés e juro, Maurício, naquele momento eu tive um vislumbre do que é o desespero. A minha desculpa foi a pior possível. É a filha do cliente, eu repeti, eu acho que umas 3, 4 vezes, sei lá, querendo convencer a Thaís, mas, olha, o pior, ela acreditou. Pois é, ela acreditou na minha história estapafúrdia. Olha, a Thaís, você sabe, existe uma expressão da qual eu quero falar, quem usa, cuida. Quando a pessoa ela fica muito preocupada com o que o outro fez, com o que o outro deixou de fazer, o que estão falando de mim, quem está falando de mim aí, essa pessoa que está cochichando ali está falando de mim, ó. É porque ela está habituada a fazer isso com os outros. Mas ela, a Thaís, ingênua, pura, ela sempre foi assim, e foi assim que ela havia conquistado a mim e havia, na verdade, conquistado a minha família toda. Ela acreditou. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra. Bom, pelo menos fingiu que acreditou, não é? E isso me deu mais do que qualquer cobrança. E nos dias que se seguiram, a culpa passou a andar de braço dado comigo, porque eu sabia que eu tinha feito. Embora ela tivesse, entre aspas, eu acredito, né, acreditado, a culpa andava comigo de braços dados. A Thaís me ligava e seguia firme nos planos dela para o casamento. E ela falava com aquele entusiasmo doce, genuíno. E eu ali, com o coração dividido e a cabeça em terra. A minha mãe, a dona Dirce, perguntava quase todos os dias: e aí, Judson,
Jude, a minha mãe me chama de Jude, né? Aliás, Jude, quem me chama também é a Thaís. Jude já marcou a data. Você precisa pensar nessas coisas, filho. Eu vi um noivo na revista com um terno. Eu não sei se você vai ter que alugar ou você vai ter que mandar fazer um daquele. Eu achei lindo, filho. Já decidiu? Coisas, detalhes assim. Pensou na lua de mel ou passeio que você vai fazer? E os pais da Thaís, seus amigos, todos ao redor, como que se o mundo inteiro esperasse aquele casamento. Era assim. Só eu precisava estar tentando fugir de uma coisa que até pouco tempo atrás era o meu maior sonho. E foi nesse turbilhão de cobranças e deveres que eu tomei a decisão. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra. Já que eu vou me casar com a Thaís, ela é tão especial, ela é tão maravilhosa, eu comecei a entender que eu havia estado lá com a Rodrigues, em Santiago de Compostela, com a Isabel Rodrigues, tinha sido uma paixão, um êxtase, uma loucura qualquer. Então eu precisava manter um contato com a Rodrigues, sim, porque ela ao menos sabia que eu era noivo. Eu nunca escondi dela não, mas mesmo assim a coisa entre nós havia avançado muito, Maurício. Nós havíamos trocado palavras doces, promessas mudas, olhares e trocamos beijos e se ainda você não entendeu, obviamente que deve ter entendido, lá quando eu estive em Santiago de Compostela, nós vivemos momentos íntimos também, eu e ela. Eu acho que todo mundo entendeu, não é? Obviamente que sim. E a verdade é que, por mais que eu tentasse esquecer, o corpo ainda ardia em saudade dela, Maurício, mas a consciência falava mais alto. E a voz embargada foi com essa voz que eu chamei para uma última videochamada. Eu precisava dar meu ponto final com dignidade. Ela apareceu linda, como sempre, num cenário que parecia ser tirado de um sonho europeu. A janela aberta revelava a arquitetura de pedras de Santiago, o céu claro, o vento leve que mexia com os cabelos dela. Ela sorriu assim que me viu. Judson, não é segunda-feira que você costuma chamar? Tá tudo bem aí? Demorei para responder, Maurício. As palavras vinham travadas na minha garganta. Isabel, eu comecei. Eu tenho pensado muito e, bom, eu não posso continuar com isso, não posso. Eu fui longe demais, Isabel. Eu não posso fingir que tudo está sob controle, porque não está sob controle. Judson, você está me dispensando, Judson? Ela disse ainda com aquele tom calmo que o desarmava. É mais do que isso, Isabel. Você sabe que eu sou noivo e eu vou me casar. Está tudo caminhando, a Thaís está envolvida em cada detalhe. Meus pais e os dela estão contando comigo e eu criei esse futuro e agora não posso fugir dele. Não posso. É isso, Isabel. É isso, então. Eu me decidi pelo casamento. Ela ficou alguns segundos em silêncio, depois soltou um sorriso triste e comentou: eu já esperava por isso, Judson. Você sempre soube, não é? Sempre. Mas eu torcia para que você escolhesse outra coisa. Oh, Isabel, me perdoe. Eu perdoo. Só me prometa uma coisa. Seja feliz e não me procure mais. Eu também vou tentar te esquecer. A chamada terminou ali e eu respirei fundo. Desliguei o computador. Fiquei olhando para a tela, agora sem vida, porque não havia a presença dela. Como quem acabava de enterrar o precioso. Mas era preciso acontecer isso. A vida com Thaís retomou seu curso, os preparativos do casamento andavam a todo vapor e foi aí que ela conseguiu o que eu tanto queria. Uma data na igreja de Nossa Senhora do Martírio. A Nossa Senhora da qual eu havia
abusado com aqueles comentários com a minha mãe, conforme vocês ouviram na primeira parte da minha história. A igreja independente, uma construção antiga, estilo barroco mineiro, com toldos laterais que pareciam vigiar a cidade do alto. Ficava num bairro alto de Belo Horizonte, cercada por ruas de paralelepípedos e casa com varandas todo ao lado. Diziam que tinha sido construída por escravos libertos do século XIX, uma homenagem à imagem de Maria que teria sido trazido de Ana Luzia. Espanha. Nossa Senhora do Martírio era natural de lá. Foi lá as suas aparições. Sim, era uma imagem que foi trazida para o Brasil da Espanha. A imagem da santa, inclusive, estava no altar principal. Nossa Senhora do Martírio envolta num manto vermelho bordado com uma linha dourada imitando o ouro, talvez até fosse, sei lá, com um semblante sereno, mas os olhos parecendo conter toda a dor do mundo. Era uma santa que representava o sofrimento com dignidade, daí o nome, né? Nossa Senhora do Martírio, a fé que resiste à dor. O lema, se é que eu posso usar essa expressão para Nossa Senhora, o lema de Nossa Senhora do Martírio é a fé que resiste à dor. Quando você tem uma fé capaz de resistir à dor, então você deve ser devoto de Nossa Senhora do Martírio. Thaís havia escolhido aquela igreja. Ela estava encantada com aquela igreja. Jude, essa igreja é perfeita. Você viu o teto? Foi pintado à mão e acústica perfeita para a cerimônia. Eu só sorria, por dentro eu me perguntava, seria um aviso? Seria um aviso, um lembrete, um castigo, sei lá eu? Eu estava lendo um papel onde se explicava que Nossa Senhora do Martírio era a fé que resiste à dor. Aquilo tinha um significado diante de tudo que eu estava vivendo. Mesmo assim, eu continuei. Me forcei a continuar. O tempo passou rápido demais, os convites foram enviados, a lista de presente montada, o curso de noivo marcado, o curso de noiva também, de noivos em verdade, não é? O que parecia uma fantasia começava a tomar corpo e por um tempo, sim, por um tempo eu acreditei que tudo aquilo era real. Que o episódio Rodrigues, linda, Isabel Rodrigues, havia sido só um episódio. Foi uma paixão. Como diz aquela música, foi um rio que atravessou a minha vida. Até que faltando 4 meses para o casamento, Maurício, 4 meses para a data prevista, era uma terça-feira como outra qualquer, eu estava na empresa, mergulhado em planilhas, reuniões, quando a recepcionista da empresa me ligou. Ô Judson, tem uma moça aqui na recepção. Moça? Ela quer falar com você. E quem é? Ela disse que é sua amiga da Espanha. Maurício e amigos da Rádio Emissora da Barra. O coração quase saltou pela boca quando ela falou isso. Minha amiga da Espanha. E como é o nome? Eu perguntei, já com a mão gelada. Isabel Rodrigues. Maurício do céu. Eu congelei. Demorei segundos demais para responder. Diga que eu tô numa reunião, que eu não posso exatamente sair agora. Mas era tarde demais. Ela já havia passado pela roleta com o crachá de visitante e estava vindo até a minha sala. Eu ouvi os passos se aproximando. E vi quando a maçaneta girou lentamente. E lá estava ela. A frase que saiu da minha boca foi: pode entrar. Eu falei sem levantar os olhos do monitor, a porta se abriu lentamente e logo eu percebi que tinha algo errado. O ar pareceu mudar. Fiquei com a impressão de que o tempo deu uma recuada, como se me puxasse para dentro de um redemoinho. E então ela entrou. Rodrigues, linda, impecável. Vestido claro, leve, que deixava evidente
o que me fez congelar a barriga. A barriga, Maurício. Você tá brincando, a Isabel não tinha barriga. Sim, mas agora ela tinha. Agora ela tinha uma barriga grande, redonda, de quem está grávida e nos últimos meses. Grávida. Isabel me olhou com aquele mesmo olhar que atravessava a tela do computador meses antes, assim como fez em Santiago de Compostela, mas agora era diferente, Maurício. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, era carne, era osso, era sangue, era vida, era uma barriga de grávida. Eu expressei, Rodrigues, a minha voz saiu num sussurro trêmula e ela sorriu. Mas era um sorriso que me parecia feliz, era um sorriso firme, quase protocolar. Oi, Judson. Eu me levantei devagar, tentando compreender se aquilo era um sonho, ou um delírio, ou um castigo, ou um pesadelo. Me aproximei com cuidado, como quem se aproxima de uma bomba. E fiz essa pergunta. O que você está fazendo aqui? Ela passou os olhos pela sala sem pressa, como quem observava o terreno onde vai enfincar uma verdade. Vim ganhar o meu bebê no Brasil. Fiquei mudo. Olhei para a barriga dela. Olhei de novo para ela. O coração batendo tão alto que eu quase não ouvia mais a minha própria voz. No Brasil? Ganhar o bebê no Brasil? Mas por quê? Ela caminhou até a janela, abriu um pouco a persiana, respirou fundo, depois virou-se para mim devagar e disse: porque eu queria que o meu filho nascesse na terra do pai dele. O arrepio me atravessou a espinha, a boca secou, a testa começou a suar, sentei sem perceber e num tom quase infantil perguntei: pai? Pai? E quem é o pai? Ela me olhou nos olhos, sem hesitar, nem piscou. Você, Judson. E quem mais poderia ser? Foram segundos, mas parecia anos. Eu tentei formulá-la com uma coisa, qualquer coisa, uma pergunta, uma negativa, uma fuga, mas tudo dentro de mim estava paralisado. Só o coração batia desgovernado, como se quisesse sair do meu peito e correr dali. Oh, não é possível. Eu sussurrei. Ela disse: é sim. Respondeu ela com a serenidade de quem sabe exatamente o que veio fazer. Você sabe que é. Não precisa fingir surpresa, Judson. Me levantei e comecei a andar de um lado para o outro da sala, como se um movimento fosse me ajudar a pensar, a raciocinar, a lembrar se havia alguma possibilidade daquilo ser mentira. Mas não havia. Me lembrei daquela última noite em Compostela, no vento frio, o quarto do hotel, janelas antigas da cama macia, do jeito que ela me olhava. A primeira vez tinha sido com a proteção camisinha e depois foi sem. Rodrigues era como um feitiço naquele dia. Um feitiço que eu aceitei ser enfeitiçado mesmo sabendo que era errado, que estava tudo errado. E agora aquele feitiço tinha nome, sangue, veias e um coração que batia dentro daquela barriga imensa. Mas por que você não me falou isso antes? Eu consegui perguntar ainda sem olhar para ela, porque você deixou claro que ia se casar. E falou para mim que cortaria todo o contato comigo. Me virei para ela, sentindo o peso da culpa arrebentando meus ombros. Eu disse isso porque eu estava sendo pressionado por todos os lados. A minha mãe, os pais da Thaís,
os amigos, todos só falavam em casamento e eu não sabia mais como voltar atrás. Ela ergueu a mão como quem não quisesse ouvir desculpas e não queria mesmo, não queria. Judson, você me pediu que eu entendesse você. Eu entendi, fiz o que você me pediu, mas a vida seguiu e dentro de mim, depois disso, houve silêncio. Ela se aproximou da minha mesa, pegou uma cadeira com calma, aquelas de rodinha, arrastou a cadeira e sentou-se. Cruzou as mãos sobre o colo, por cima da barriga, e soltou um suspiro longo. O ar ficou pesado, o relógio da parede parecia mais alto, meu corpo inteiro tremia, mas eu tentei me manter firme naquele momento. Você vai mesmo, Rodrigues, ganhar esse bebê aqui? Eu perguntei como quem quer confirmar o que já se sabe. Sim, vim preparada para isso. Já estou comprando o pré-natal agendado, com hospedagem, tudo certo, com documento. Fiz tudo direitinho, Judson. Afinal, eu carrego esse filho, não é? Aquelas 3 palavras, o seu filho, elas me atingiram como facadas, uma a uma. A primeira na mente, a segunda no coração e a terceira na alma. Me sentei devagar, sem forças, olhando para um ponto qualquer da parede, como se ali estivesse a saída de emergência da minha própria vida. Rodrigues, você quer o que de mim agora? Eu perguntei quase engasgando. Ela me olhou sem piscar. Não quero nada que você não esteja disposto a dar. Mas eu achei que o mínimo que eu podia fazer seria olhar nos seus olhos e dizer a verdade. Era o mínimo para mim isso. Nessa hora eu fechei os olhos, Maurício. Thaís apareceu assim nos meus pensamentos. Linda, ingênua como era, pura, confiando em mim como a entrega cega. Lembrei da emoção dela nos dizer que havia conseguido a data da igreja de Nossa Senhora do Martírio. Lembrei do lema de Nossa Senhora do Martírio. Manter a fé apesar da dor. Lembrei do sorriso da minha mãe dizendo: agora vai, Jude. E eu ali prestes a ser pai de um filho que ninguém sabia. Eu não era digno de nenhuma daquelas pessoas. Rodrigues, sinceramente, eu não sei o que fazer. Ela se levantou, ajeitou o vestido com delicadeza e disse: eu também não, Jude. Mas a vida vai obrigar a gente a descobrir o que fazer, de um jeito ou de outro. Antes de sair, ela ainda parou perto da porta, olhou para mim uma vez. Você ainda tem tempo de fazer o que é certo, ou pelo menos parar de errar. Quando você foi embora, Judson, eu achei que você talvez voltasse, ou que manteria contato, mas você sumiu, desapareceu. Eu entendi, você iria casar, quis te poupar. Fiquei em silêncio, Jude. Mas quando soube que eu estava grávida, eu esperei que você fosse me procurar, que pelo menos perguntasse por mim, para que eu te revelasse. Isabel, por Deus, você apareceu assim de surpresa e você não pode aparecer assim. Ah, eu posso sim, Judson. Eu posso porque eu venho em nome do filho que está prestes a nascer e que vai carregar o seu sobrenome. Ou você vai negar isso também? Sentei, eu estava suando frio, o coração batia como se tivesse se transformado num tambor de guerra. Eu não posso lidar com isso agora, Isabel, não posso. Meu casamento está marcado, faltam 4 meses. A Thaís, ela me interrompeu fria. A Thaís não está grávida de você e eu estou. Essa frase cortou a minha alma. A frieza dela não era vingança, não. Era uma dor sólida que virou rocha por dentro. Uma dor de quem teve que lidar sozinho com o início de uma vida. E você veio para ficar, Isabel? Perguntei num sussurro. Vim para ganhar o meu filho aqui.
na terra do pai dele. Não vim para cá causar escândalo, eu vim porque o bebê merece. E porque você, mesmo com todos os seus erros, tem o direito de vê-lo nascer. Mais uma vez, olhou nos meus olhos pela última vez e disse com uma voz baixa: eu vou embora agora. Você, pelo jeito, tem 4 meses até seu casamento. Eu tenho 4 semanas só até o parto. Você que decida o que vai fazer com o tempo que lhe resta. Mas pense bem. Abriu a porta e se foi. Fiquei sozinho na sala, meu rosto enterrado nas mãos e um silêncio. Esse silêncio me dizia tudo que eu não queria ouvir. A mentira agora tinha corpo, tinha forma, tinha batimentos cardíacos e já estava quase nascendo. Quase nascendo. Eu não sabia o que fazer. Isso depois que ela foi embora, eu saí da sala, fechei a porta do banheiro da empresa, lavei o rosto com água que parecia gelo. Me olhei no espelho e vi um homem que eu não reconhecia mais. Um noivo prestes a casar-se. Um filho amado, um profissional respeitado. E agora, um pai de um filho que viria de uma mulher que não era minha noiva. Nas semanas que se seguiram, a minha vida virou um campo minado. A barriga da Isabel crescia e a minha culpa também. Comecei a inventar que eu estava pegando um projeto novo na empresa só para evitar sair com a Thaís, com a frequência de antes. Eu comecei a inventar mentiras. Mentia com os olhos baixos, desviando do olhar doce da Thaís, porque ela me desmontava com a ingenuidade que ela tinha. E às vezes Thaís encostava a cabeça no meu ombro e dizia: você está tão distante, Jude. O que está acontecendo com a gente? Eu engolia em seco e respondia qualquer coisa. Eu tinha medo de encarar a verdade. Isabel alugou um pequeno apartamento num bairro residencial, perto de uma clínica particular onde escolhera ter o bebê. Me mandava mensagens com fotos das consultas, exames de ultrassom. Era meu filho. E ao mesmo tempo era segredo. E era esse segredo que me consumia por dentro, Maurício. Minha mãe, Dona Dirce, reparou, me chamava de canto, servia café e dizia: Jude, você está estranho, meu filho. Será que você está preparado mesmo para se casar? E eu respondia para ela que sim, que era só cansaço e nada mais. Mãe, estou muito cansado, mãe. Eu estava vivendo um inferno, um pesadelo com os olhos abertos. E foi então que quase um mês depois, na verdade 3 semanas depois, eu recebi uma ligação de madrugada. Era a Isabel, a voz dela tremia. Judson, eu tô com muita dor mesmo. Eu não sei se eu tô sangrando ou se a bolsa estourou. A Isabel já chamou o médico? Eu perguntei, engasgando de susto. Eu tô indo agora pro hospital sozinha, chamei um táxi. E ela desligou. E eu fui com um louco até o local. Eu entrei correndo, eu perguntei o nome dela, ninguém deixava eu subir. O tempo parecia se arrastar em câmera lenta. Uma enfermeira apareceu e me chamou. O senhor é o pai? Eu olhei de lado, assim, com medo de responder. Eu não conseguia responder, só balancei a cabeça que sim, com os olhos arregalados e a alma em pedaços. Ela me levou até a sala de espera. O parto tinha sido às pressas. Foi uma cesariana de urgência. O bebê nasceu com 2,1 kg, prematuro e com pulmões ainda frágeis. Colocaram no berço aquecido e depois na UTI neonatal. Mas eu entendi uma coisa. Olhando para aquele serzinho frágil, era meu filho. Meu filho. Eu vi a Isabel por uma pequena janela do quarto.
pálida, exausta, mas com os olhos brilhando. Ela sorriu quando me viu, fraco. Mas foi um sorriso. Ele é lindo, Judson. Ele é você todinho. Eu queria chorar, abraçar os dois, pedir desculpas para o mundo inteiro. Mas o mundo não iria esperar por mim. Não iria. Porque quando o dia estava amanhecendo, eu ainda dentro do hospital, na porta da UTI neonatal, escutei atrás de mim uma voz que congelou a minha espinha. Judson. Thaís com o cabelo preso, um moletom claro e uma expressão de quem ainda tentava entender se aquilo era sonho ou pesadelo. Minha mãe, Dona Dirce, estava com a mão sobre o peito, quase sem respirar. E foi a minha mãe que falou: Judson, o que significa isso, meu filho? Eu tentei falar, mas o corpo não obedeceu. Eu só fiquei ali com a alma desmontada. E o mundo girando em volta, o silêncio que se seguiu foi pior do que um grito. Thaís não chorou, mas os olhos dela se encheram d'água como se o coração tivesse partido em 1000 pedaços. O filho é seu, Judson? Me pergunta Thaís. O quê? O filho é seu, Judson? E antes que eu dissesse qualquer coisa, Isabel, em passos lentos, respondeu: É assim, e ele sabe disso, desde o dia em que eu voltei para o Brasil. Eu acho que eu apaguei, sei lá, eu acho que meu cérebro teve uma falha, sei lá. Tem um momento que apareceu que a pressão psicológica, psíquica era tão forte que o ser humano tem um apagão. Eu tive esse apagão. Foi como se o chão tivesse se aberto sobre os meus pés. Minha mãe, Dona Dirce, se sentou em uma cadeira. Thaís recuou 2 passos. Ainda escutei quando a Thaís falou: Então é isso. Ela murmurou: Você ia casar comigo? Com outro filho no mundo. Eu chorei ali mesmo, naquele momento, Maurício, na frente de todos, sem força, sem desculpas, sem argumentos, sem nada. Falei o que me veio à telha. Eu errei, Thaís. Eu me perdi, Thaís, me perdoe. Mas ela já estava se afastando, caminhando em silêncio, com os olhos firmes e o coração em estilhaços. E eu fiquei com o peso de um filho nos braços, o berço aquecido diante de mim e a certeza de que eu tinha acabado de perder o amor da minha vida. Thaís, eu ainda pronunciei, nem sei como tive coragem. Thaís, oh Thaís, nem é preciso que eu diga, né? Mas o casamento foi cancelado na mesma semana. A notícia se espalhou como fogo em Campo Seco. Não demorou para o telefonema cessarem e olhar de pena tomar o meu lugar, e os convites e os sorrisos me deixando louco. Dona Teresa, mãe de Thaís, ficou doente. Disse a quem quisesse ouvir que o mundo tinha se tornado um lugar estranho para ela.
e que se ela morresse, havia um culpado. Adivinha? Eu. Seu Alfredo, meu pai, o meu pai não me dirigia mais a palavra. Quando nos cruzávamos pela casa, ele apenas expirava fundo e balançava a cabeça negativamente e ia embora. Tipo, não reconheço esse cara como meu filho. Não reconheço. Minha mãe chorava todos os dias, às vezes escondida, às vezes na minha frente, e me olhava como quem vê o filho morto. Thaís me chamou para uma conversa fria numa tarde nublada. Ela estava sentada num banco no parque onde dávamos risada juntos dias atrás. Vestia uma blusa azul clara e não usava aliança mais. Quando me viu chegando, não sorriu, apenas esperou que eu me sentasse. E disse: você destruiu tudo, Judson, tudo. Eu sei, Thaís, eu sei. Ela respirou fundo, olhou para as árvores como se buscasse refúgio na natureza e preferiu olhar para elas, árvores, do que para mim. E disse: eu não vou gritar, nem te xingar. Já fiz isso comigo mesmo. Mas uma coisa eu quero que você leve em consideração. Se um dia, a voz dela até falhou, se um dia por alguma infeliz coincidência você cruzar o meu caminho, por favor, tenha dignidade, se é que ainda me resta alguma, de desviar. Não me olhe, não me dirija a palavra nunca mais. Esqueça que um dia eu existi para você. E agora, vai cuidar do seu filho e da mulher por quem você jogou tudo fora. A nossa história, a nossa vida juntos. Se levantou do banco e foi embora sem olhar para trás. Eu nunca me senti tão pequeno, tão sujo, tão nada. O nascimento do menino que deveria ser um recomeço se tornou a minha prisão. Eu tentava me apegar a ele como âncora, meu filho, o nome galego forte, com a alma de pedra e sal de mar. Simó. Mas no Brasil eu já não era bem-vindo. Nem na empresa, e nem entre os amigos, e nem na minha própria rua. Até os olhares dos vizinhos me atravessavam como lança. O único lugar em que havia silêncio era nos olhos do bebê. Então não me restou alternativa. Partimos. Eu, Isabel e Simon. Fomos para Santiago de Compostela. Ela disse que seria melhor para todos. E eu, sem argumentos, simplesmente fui. Mas a história não termina aqui. Há um capítulo decisivo. Vocês vão saber o que aconteceu comigo na Galícia. Eu só garanto uma coisa: ainda há muito por acontecer nessa história. Portanto, esta foi a segunda parte da história que eu contei ontem, Caminho de Volta. Amanhã, às 3 da tarde, tem o final dessa história. História emocionante. Até aqui, eu tenho certeza que você que está me ouvindo se emocionou com essa história. Amanhã eu vou contar às 3 da tarde o final dessa história para você. Olha, eu repito, já disse ontem, na segunda parte, você vai se surpreender com o final dessa história amanhã. Não perca amanhã a sua história de vida, aqui pela Rádio Emissora da Barra. Eu vou contar o final dessa história. Essa história que traz o título Caminho de Volta. Vou contar amanhã a terceira e última parte dessa história. Hoje foi a segunda. Eu quero você comigo amanhã, a partir das 3 da tarde, para mais uma grande edição da sua história de vida, com o final dessa história sensacional que vai surpreender vocês. Na realidade, essa história daria uma novela. É uma história que vai mexer com todo mundo. Então amanhã, o final dessa história, você vai se surpreender.
E eu convido você, chame o vizinho, chame a vizinha, chame os amigos, ligue o rádio, entre no meu canal no YouTube para você ouvir a parte final dessa história que eu contarei amanhã, a partir das 3 horas da tarde, aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Falamos de Barra Bonita, aqui do edifício Ciclotron, para todo o planeta, através do aplicativo da Rádio Emissora da Barra, através da internet. Gente, continue com a Vera, depois o Carlinho Adorna e eu volto amanhã às 3 da tarde. Fique bem, Deus é contigo, família. Tchau, pessoal, até amanhã, querendo Deus. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida com Maurício Fusco.